sou pastor Toninho Ratkov, trabalho como autônomo, né? A empresa de representação comercial, casado há 31 anos com a minha digníssima. Temos 2 filhos. Podem se sentar, irmãos. E Deus fez milagres, muitos milagres. E até o pastor ontem me chamou para trazer a palavra, já era bem tarde da noite, e eu falei, e agora, que eu vou levar? E eu poderia trazer para vocês aqui um testemunho de vida daquilo que Deus já fez na minha vida, de milagres que Deus fez na minha vida, mas milagres mesmo, de curas de doença que você olha na medicina, ela diz que não existe cura, e Deus cura. Também poderia trazer testemunho sobre os meus filhos, aquilo que nós já passamos com eles e aqueles que eles são hoje, que são uma bênção. Acabamos de passar também por um luto, nós perdemos, minha filha perdeu a gravidez dela de gêmeos, esses dias, sábado retrasado, né? Ela perdeu, mas nós já temos um netinho, né? E Deus nos conforta porque a palavra dele, né, nos conforta. E Deus me deu uma palavra, nós entramos em oração e fizemos um culto doméstico, porque Deus não faz nada sem propósito. Então, quando nós achamos que estávamos povoando a terra, Deus queria povoar os céus, né? E tomou para Ele, porque se Ele nos conhece desde o ventre, antes de nós sermos gerados, Ele já conhece, então dos pequeninos é o reino dos céus. E essas coisas que fazem com que a gente se conforte. E minha filha, graças a Deus, meu genro, né, já amadurecidos, estão passando por isso. Ainda estão tristes, claro, né, é a segunda gestação dela que ela perde. Mas aprove a Deus que eu trouxesse uma palavra aqui sobre Jeremias. Quando o pastor começou a falar sobre Jeremias, eu falei, não preciso pregar mais, né? Porque ele já falou quem é Jeremias, o profeta do caos. Acontece que Deus, ele não levanta homens e mulheres para profetizar o caos porque ele quer colocar medo. Diferentemente de alguns governantes, de algumas pessoas que querem o caos ou põe medo nas pessoas. Não. Jeremias, ele foi levantado por Deus para profetizar o caos porque o povo estava rebelde. O povo estava deixando o Deus Criador. O povo estava esquecendo da onde que eles saíram. Por isso que Deus levantou Jeremias para profetizar. Não era da vontade de Deus profetizar o caos, Jeremias profetizar o caos, mas havia uma necessidade. Deus já levantou muitos profetas nessa terra para profetizar sobre as nações, para profetizar tudo o que está acontecendo, porque Deus não deixa acontecer nada sem antes avisar os seus. Quantas vezes Deus falou com o seu povo, mas o seu povo acabou não obedecendo. Nós lembramos que 11 de setembro nos Estados Unidos, onde as torres gêmeas foram atingidas. Até então o povo dos Estados Unidos, que era um povo que veio de uma descendência cristã, que deveria ter levado o Evangelho, que deveria ter permanecido no Evangelho, as igrejas lá estavam fechando, as igrejas lá estavam acabando. Como o povo do sul do Brasil, eles trouxeram o Evangelho quando eles vieram para o Brasil. E o que eles fazem? Nem todos, mas muitas pessoas fazem quando eles saem do Rio Grande do Sul. Levam o CTG. E os Estados Unidos estava assim. E depois que aconteceu aquilo que Deus permitiu, porque nada acontece se Deus não permitir. Existe a vontade soberana, onde Ele quer que seja dessa forma, e aonde é a vontade permissiva que Ele permite, pela dureza do coração do ser humano, e Deus permitiu. E depois do 11 de setembro, se fala muito que as igrejas voltaram
as igrejas encheram novamente, porque as pessoas viram que elas estavam deixando Deus vivo. Eu acredito muito que tudo que está acontecendo no mundo, porque não é só no Brasil, tudo está acontecendo no mundo, tem um propósito do Senhor. As pessoas precisam ver que há um Deus que cuida. Se o caos não chegou até hoje, porque a igreja se levantou em oração, porque há um Deus que cuida. As pessoas precisam acreditar que Deus está no controle, e nós vamos continuar orando, como o pastor Renato fez aqui. Nós cremos no milagre, nós cremos que o Brasil não vai ter tudo isso de mortos que profetizaram, não. Deus está no controle. Nós precisamos entender que quando o medo entra, a fé sai. Se você ficar com medo, você perdeu a fé. Mas quando você entra com a fé, o medo sai. Nós não andamos por aquilo que nós vemos, nós andamos por aquilo que nós cremos. E nós sabemos em quem nós temos crido. É loucura para o mundo quando nós falamos, quando nós profetizamos, e as pessoas falam: você não pode deixar a ciência. A ciência só existe porque há um Deus que dá sabedoria para o homem para ter este conhecimento. Tudo que o homem faz é porque Deus permite ele conhecer e praticar para o bem da própria humanidade. E Deus permite acontecer de descobertas, de vacinas, de remédios, tudo porque a nossa incredulidade, muitas vezes, deixamos de receber o milagre da cura. Então, como Deus nos ama tanto, Ele permite que o homem desenvolva remédios, medicamentos, formas de que a gente tome e se cure. Mas milagres acontecem, não acontecem? Nós vivemos os milagres, nós experimentamos dos milagres. Então eu creio que se você confiar nesse Deus que está cuidando de tudo, mesmo nesta pandemia, mesmo nessa situação, ainda que possa ocorrer de alguma contaminação, não vem para a morte, porque Deus nos guarda, Deus nos livra, Deus nos protege. Deus tem milagres para a nossa vida, Deus tem propósito, né? Deus tem promessas, e se nós estivermos nele, as promessas dele vai se cumprir em nós. Porém, se ele ver que nós vamos nos perder muitas vezes, como ele tem prazer na morte dos justos, ele recolhe. Amém? Glória a Deus. Abra comigo em Jeremias, no capítulo 1, versículo 4. Diz assim: assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Amém? O próprio Senhor é quem chama, é quem instrui, é quem capacita, quem orienta e quem envia. Se Deus nos chamou para pregar, para falar, Ele vai nos manter de pé. Ainda que nós profetizamos coisas que para o mundo seja loucura, para nós que cremos, poder de Deus. Deus sustentou Jeremias, Deus guardou Jeremias, Deus abençoou Jeremias e tocou os lábios dele, porque Deus sabia que Jeremias seria o profeta que precisava para aquela nação naquele momento.
Deus está te escolhendo. Você já é um escolhido de Deus, na verdade, para ser profeta das nações. Aonde você for, Deus é contigo. Deus te escolheu para levar as boas novas. Não, eu não conheço a palavra ainda, eu não li toda a Bíblia, eu não fiz curso de teologia, e daí? Deus te conhece. O seu pronunciar, o seu falar, o seu deitar, o seu levantar, tudo aquilo que está no seu coração, Deus conhece. E se Ele que capacita, não é do seu entendimento, não é daquilo que você conhece, não é a teologia que você fez. Teologia nós fazemos. Estava conversando agora há pouco com o pastor Renato, com o pastor Eli. A gente faz teologia, pode fazer, não tem problema, é necessário, importante até. Mas muitas vezes aquilo que você fez pode não servir para você conversar com uma pessoa que não tem um pouquinho de cultura. Mas se você conversar no amor de Deus, como um cristão, quando o Espírito Santo que habita em você se revelar numa palavra, Deus é contigo, Deus te ama, é o suficiente para salvar uma vida, para trazer aquela vida do caos, para trazer aquela vida da sarjeta, para mudar aquela situação. Uma palavra de amor. Deus tem maneira de trabalhar e cada um tem um chamado, que muitas vezes tem pessoas que têm esse chamado de ser duro, de ter uma palavra dura. Tem pessoas, né, pastor, como foi falado, pastor Samuel, que é aquele que abraça, que trabalha diferente. Cada um tem a sua maneira. E às vezes até umas pessoas um pouco mais duras, de repente, pode ser que no momento Deus use com amor. Eu lembro bem que um certo dia eu estava na frente da igreja e sempre ia um irmão levar a sua esposa na igreja e deixava ali e voltava, deixava e voltava. E um dia eu, ô irmão, chega aí, não, eu estou indo embora. Vem aí, chega aí, não, eu estou indo embora. Aí um dia ele desceu um pouquinho para pegar alguma coisa no porta-malas, eu cheguei e fiz igual o pastor Samuel. Deu uma abraçada assim. Abraço gostoso. Fica com a gente, irmão, vamos cultuar, vem aí. Não, outra hora eu venho tudo. Depois ele veio para a igreja, se converteu e falou assim, olha, aquele abraço que você me deu, eu me converti. Transformou aquela vida. Às vezes não é nenhuma palavra, porque não são palavras de persuasão humana. Não são atitudes humanas que vai transformar as vidas, muitas vezes. Mas é aquilo que Deus coloca dentro do seu coração. É aquilo que Deus põe dentro de você. Aquilo que às vezes nós precisamos fazer uma introspectiva. O que tem dentro de mim? O que eu tenho para oferecer? O Espírito Santo é quem habita em nós. Amém? Jeremias capítulo 2. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua beneficência, da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andares pós mim no deserto, numa terra que se não semeava. Então Israel era santidade para o Senhor e era as primícias da sua novidade. Todos os que devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouve a palavra do Senhor, ó casa de Israel e todas as famílias da terra, todas as famílias de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. Deus estava falando para Israel, falou assim, olha, eu tirei você do Egito, eu te conduzi, eu cuidei de você. Quando alguém se levantava contra você, eu destruía, eu não deixava, porque eu cuidava de você. Mas vocês estão esquecendo de mim. Vocês estão indo, largando aquele Deus que te tirou da terra do Egito. Irmãos, nós não podemos esquecer aquilo que Deus fez já na nossa vida. Deus trouxe o povo de Israel, onde eles eram escravos, e os conduziu
para a terra prometida, onde mana leite e mel. Deus levou eles. E quando eles tinham fome, tinham maná. Quando eles queriam a carne, Deus trouxe cordonizes. À noite, Deus colocava uma coluna de fogo para que o seu povo caminhasse. De dia, uma nuvem, para que o povo não se perdesse e continuasse caminhando e pudesse andar mais tempo. E hoje Deus faz a mesma coisa. Deus nos mostra o caminho. Deus nos direciona pelo teu Santo Espírito. Nós precisamos nos mover nesse Espírito, assim como aquele povo se movia através da nuvem. Se a nuvem parava, eles paravam. Se a bola de fogo parava, eles paravam. Mas se continuasse, eles caminhavam, porque eles sabiam que estavam na direção de Deus. Quando nós temos o Espírito Santo que habita em nós, e nós temos a comunhão com Ele, nós vamos caminhar conforme Ele vai nos direcionar. Quando Ele mandar parar, nós vamos parar. Se nós estamos parados hoje e já estamos voltando às ativas nas igrejas, mas houve um tempo de parada, foi porque Deus queria tratar com a igreja. Deus, Ele primeiro trata com o seu povo. Primeiro Ele cuida do seu povo. E a igreja, o seu povo, que somos nós, profeta nessa terra, tratados por Deus, se nós deixarmos Deus nos tratar, nós seremos bênção. Esse é o momento de nós sabermos o que é que nós estamos fazendo no nosso lar, na nossa casa. O que nós estamos aproveitando. Eu sei que muitas vezes, como eu, dependo de comissão. Se não vender, eu não ganho. Não tenho reservas para me dar o luxo de não trabalhar. Eu tenho necessidade de trabalhar, eu preciso trabalhar. O que eu não posso é tentar o Senhor, meu Deus. Mas eu creio que Ele está me protegendo, e quando eu preciso ir fazer aquilo que eu preciso, eu vou com prudência, sabendo que Deus está sobre mim. Porque nós precisamos entender que Israel, mesmo sendo um povo do Senhor, onde Ele cuidava, como a menina dos seus olhos, Israel tinha atalaia. É preciso cuidados. Então, quando nós vamos no mercado, vamos se cuidar. Quando nós vamos numa farmácia, num banco, nós temos que nos cuidar. Nós temos que fazer a nossa parte. Agora, crer que é o Senhor que está conosco. E não vai nos permitir ir para onde Ele não quer. Então, o que nós temos que fazer? Senhor, aonde eu for, a Tua presença venha ser comigo. Não permita que eu vá, se o Senhor não estiver comigo. Amém? Estão me entendendo, amados? Glória a Deus. Apesar dos sinais, dos milagres, dos poderes que o Senhor operou no deserto, o povo ainda foi rebelde. No versículo 13. Diz assim: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Olha que terrível. Cisternas é algo que o povo fazia para reter as águas das chuvas. Muitas vezes eles cavavam e não tinha maquinário suficiente, eles eram com as próprias mãos, com ferramentas brutas, mas eles cavavam em algum lugar, ou então eles cercavam algum vale com pedras, passavam barros, tudo para cercar fazer uma cisterna para reter a água da chuva. Mas a cisterna, ela tem um problema, porque ela só vai reter a água da chuva. E se não chover? E se Deus não der a água? Ainda que Deus dá a água, que eles segurem, Deus fala que elas são rotas, que a água não vai parar ali. Tinha manancial, tinha fontes, e as pessoas precisavam andar um pouco mais, carregar um peso a mais, se esforçar um pouco mais para receber essa água viva, essa água limpa, direto da fonte. Mas por prazer, por necessidade ou por se acomodar, eles preferiram
juntar essas águas. E aquelas águas aí, eles usavam para tomar banho, para molhar as plantas, eles usavam para dar para os animais, e entre outras coisas. Acontece que a água numa cisterna, ela é morna. Ela pode não ser saudável, porque ela pode juntar e junta micro-organismos. Elas servem para animais se alimentarem. E animais, quando se alimentam, eles defecam também. Então ali não era o melhor lugar. E Deus está mostrando para eles que eles deixaram o Criador e estavam buscando outros deuses que não era o Senhor. E Deus falou assim: olha, vocês estão criando cisternas rotas. Vocês precisam buscar da fonte da água da vida. Vocês precisam buscar o Deus vivo, o Deus poderoso. Vocês precisam ver o que eu fiz por vocês. E Jeremias foi levantado para dar essa palavra. Mas o povo era de dura serviço. Mas Deus, mesmo assim, Ele cuida. E Ele dá uma palavra. Volte para mim. Vamos lá no versículo, capítulo 4. Sim. Capítulo 4. Diz assim: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim, voltarás. E se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. Amém? Deus dá uma palavra através de Jeremias: volte para mim. Eu não quero que você ande disperso. Eu não quero que você ande vagueando por aí. Você tem um destino. Eu quero te dar o destino. Mas não busque em qualquer lugar. Busque da fonte. Busque de Deus. A escolha é sua. Ou você anda vagueando sem Deus, se contentando com a água que a qualquer momento pode acabar, ou você vai na fonte, aonde jorra a água viva. Amém? Se coloque de pé, igreja. Quero que você medita nessa palavra. Em João, no capítulo 7, versículo 37, diz assim: se creres em Jesus, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão diante de ti. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Que você nesta noite consiga entender que você não é dependente do homem. Você não vai fazer aquilo que o homem fala para você fazer. Você vai fazer aquilo que Deus falou para você fazer. Entenda que dentro de você há um espírito, e esse espírito é o que vai fluir dentro de você, rios de águas vivas. Aonde você passar, vai ter novas vidas. Onde você falar, vidas vão se renovar. Como árvores frondosas, vão dar frutos. Deus está te chamando nessa noite para que você faça essa introspecção, porque Ele espera de você que flua esse rio de água viva. Você não é qualquer uma. Você não é qualquer um. Você é filho. Deus é contigo. Ele te chamou, Ele te escolheu. Por isso Ele te trouxe aqui, para que você entendesse que você fará a diferença nessa nação. A sua oração tem poder, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Você é profeta na sua casa, você é profeta no seu lar, na sua família, na sua empresa, onde você for, Deus te chamou. Assim como Deus chamou Jeremias e deu uma palavra, Deus está te chamando e dando uma palavra. Você tem que fazer a diferença. Deixa Deus te usar. Se entrega a esse Deus.
Deixa fluir essa água viva. Deixa Jesus trabalhar. Nada é por acaso. Você tem chamado. Deixa esse chamado fluir na sua vida. Feche os seus olhos. Leve os seus olhos, os seus pensamentos ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, que venhamos entender, Pai, que nós não queremos, Senhor Deus, apenas uma água, Senhor Deus, que vai molhar alguma coisa, mas que não vai, às vezes, irrigar nada, Pai. Mas nós queremos nos nutrir da água viva, Pai, do Senhor. Deus, que essa água, Senhor Deus, que venha jorrar de nós, Pai, venha inundar, Senhor Deus, as pessoas que estiverem aos nossos lados, Pai. Que ao falarmos, Senhor Deus, venham ser impactados, Pai, em nome de Jesus, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu profetizo, Senhor, vidas nesta noite, Pai, com autoridade, Pai, em nome de Jesus, Pai, com a autoridade do Senhor para profetizar, para falar, em nome de Jesus, para trazer, Senhor Deus, pessoas para o conhecimento da Tua palavra, para um renovo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Começa a renovar em nós primeiro, Senhor. Queremos ser renovados, Senhor Deus, pela Tua palavra, Pai. Flua em nós, Senhor Deus, rios de água viva, Senhor. Não permita, Senhor Deus, que nós venhamos, Pai, conhecer o Evangelho apenas, Pai, ó Deus, de um pouco entendimento, Pai, andar, Senhor Deus, conforme nossos controles, não, Pai, nós queremos nos jogar nesse rios, Pai, nesse rio de água viva, Pai, queremos mergulhar nele, Pai, com conhecimento mais profundo, Pai, com revelação dos céus, Pai, queremos estar conectado com o Senhor, para fazermos a diferença aonde o Senhor nos enviar, Pai. Capacita-nos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Oh, aleluias. Tu és grande, Senhor. Tu és poderoso, Pai. Vai movendo as águas, Senhor. Vai movendo as águas neste lugar, Senhor. Vai movendo, Senhor. Que a Tua vontade soberana se cumpra na vida de cada um. Abre os olhos espirituais, Senhor. Renova nossa mente, nosso coração, nosso entendimento nessa noite, meu Deus, em o nome de Jesus, Senhor. Aleluias.